Certamente você já assistiu vídeos sobre a culinária de rua indiana e deve ter se perguntado se as pessoas realmente consomem esses alimentos. Tudo parece tão sujo e estranho, e as comidas muitas das vezes parecem intragáveis e feitas em ambientes sem a mínima higiene. É um cenário assustador. Vários brasileiros, após visitarem a Índia, compartilharam experiências difíceis relacionadas à alimentação e higiene do país. Mas na Índia foi um dos únicos países que eu caguei água todo dia. É mesmo? Todos os dias eu cagava água. E eu tinha umas frutas assim no hotel. Eu falei, isso tá bom, vou comer essas frutas aqui que não vai ter nenhum problema. Eu comi as frutas. No dia seguinte, mas eu passei tão mal, mas tão mal. Assim, achei que fosse uma intoxicação alimentar, eu acho. Será que você conseguiria passar alguns dias lá? Será que você comeria uma dessas deliciosas refeições? Acredito que sim, pois os inscritos desse canal são muito corajosos. Antes de responder nos comentários qual o seu prato preferido da Índia, vamos conhecer a fundo esse país que intriga a todos. Essa é a Índia, o país mais estranho do mundo, e é hoje que aqui eu te mostro. A questão mais pesquisada a respeito da Índia, sem dúvidas, é: por que a Índia é um país tão sujo? Primeiro, é importante reconhecer que a Índia é incrivelmente diversa em termos de população, cultura e tradições. O país não é um submundo ou um lugar abandonado. Possui pontos turísticos excelentes. Alguns, inclusive, estão entre os mais belos do mundo. Desde o extenso Taj Mahal até o majestoso Himalaia, dezenas de locais sagrados como Vaishno, Devi e Haridwar, encantadoras estações de colinas como Manali, Shimla, assim como inúmeros parques nacionais e imensos mausoléus. O estado de Kerala, conhecido como o próprio País de Deus, é famoso por suas praias deslumbrantes, lagos, backwaters e montanhas. Outro destaque é a região montanhosa do Himalaia, que oferece vistas espetaculares, incluindo o Vale de Cachemira e Ladakh. Há muitos anos, o mar fazia parte do Himalaia, mas as mudanças ambientais fizeram com que o oceano se movesse, deixando para trás camadas de cristais que conhecemos como sal. Talvez seja daí que venha o tão conhecido sal do Himalaia. Além de sua beleza visual, o Himalaia desempenha um papel significativo nas tradições espirituais da Índia. Muitos consideram essas montanhas como sagradas, e a região é frequentemente associada a retiros espirituais e peregrinações. Os picos majestosos e os vales serenos do Himalaia oferecem um ambiente sereno e inspirador, convidando os visitantes a contemplar a grandiosidade da natureza e a buscar uma conexão mais profunda com o divino. Apesar das belezas e lugares majestosos no país, a Índia também é conhecida por seus desafios relacionados a doenças e anomalias raras, parcialmente devido às práticas de casamentos entre parentes em algumas regiões, aumentando o risco de doenças genéticas recessivas. A quantidade de pessoas com deficiências e anomalias raras é muito superior ao restante do mundo e coloca o país num patamar de estranheza muito grande. Algumas estimativas independentes apontam que, de todos os casos de doenças raras existentes no mundo, cerca de 1/3 surgem na Índia. As doenças raras afetam cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Nesse número, estão inclusos 70 milhões de indianos, o que é um número assustador. Como se isso já não fosse suficientemente preocupante, essas doenças consideradas raras afetam uma parcela mínima da população indiana, por isso, recebem pouca atenção das autoridades. Também precisamos considerar que estamos tratando de um país com grandes limitações em termos de recursos financeiros e médicos. Isso tudo contribui para uma população sem conscientização e sem diagnósticos precoces. A questão da água e alimentos contaminados também contribui para esses problemas. Em 2011, já existiam matérias falando sobre superbactérias poderosas que estavam presentes na água consumida em Nova Delhi. Esse micro-organismo, que só deveria ser encontrado em hospitais, foi achado em água consumida pela população e estava causando uma série de problemas de saúde. A comida do país também não escapa muito dessa situação. Uma matéria do Veja de 2016 falava que comer e beber em Delhi são um perigo para a saúde. Nessa matéria, eles falam que grande parte da água que chega até a população em geral
está contaminada com restos de sedimentos humanos e uma série de bactérias que poderiam causar desde uma diarreia até câncer e outras doenças ainda mais sérias. Além disso, a Índia enfrenta desafios devido ao seu alto índice populacional, que ultrapassou a China em abril do ano passado, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Gerenciar resíduos e infraestrutura torna-se um desafio considerável. Outro fator é a falta de acesso a serviços básicos em algumas áreas, como sistemas eficazes de coleta de lixo e saneamento, levando muitas comunidades a descartarem o lixo de forma inadequada, contribuindo ainda mais para a sujeira em ruas e rios. Já que mencionamos rios, há uma história um tanto peculiar relacionada ao rio Ganges, um dos rios mais importantes e simbólicos da Índia para os praticantes do hinduísmo. Ele tem um significado religioso e místico, representando a purificação das almas. Ser lavado pelas águas do Ganges é considerado libertador, concluindo o ciclo vital após a cremação às suas margens. No entanto, a parte bizarra é que nem todos os corpos são cremados. Alguns, como os de crianças, grávidas e pessoas consideradas puras, são lançados no rio. Isso significa que corpos são jogados em uma água que também é consumida e usada para banho. Até mesmo vacas sagradas para os hindus compartilham desse destino. Durante a crise que passamos nos anos anteriores, corpos em avançado estágio de decomposição foram encontrados nas margens do rio na aldeia de Gamar, em Uttar Pradesh, sendo devorados por cães selvagens e corvos. Autoridades dizem que partes dos corpos podem ter ido parar no rio depois de terem passado por rituais de cremação nas margens. Mas a suspeita principal é de que os corpos foram atirados ao rio. A polícia chegou a instalar uma rede entre as margens, para coletar eventuais novos corpos. Apesar de ser o rio sagrado e puro, em termos religiosos da Índia, o Ganges sofre com a extrema poluição em suas águas a um nível absurdo. Isso devido ao grande nível de industrialização do país, associado com a pouca oferta de saneamento básico e os rituais sagrados do hinduísmo que já falamos antes. Estimativas apontam que o rio Ganges recebe cerca de 1 trilhão de litros de dejetos industriais e esgotos residenciais que não são tratados diariamente. A forte industrialização recente que ocorre na Índia não acompanha as mudanças estruturais da sociedade, que ultrapassa a marca de 1 bilhão de habitantes. No que diz respeito à sujeira, é importante notar que muitos indianos estão cientes do problema e estão tomando medidas para combatê-lo. Voluntários, organizações não governamentais e até mesmo o governo estão trabalhando para conscientizar sobre a importância da limpeza e implementar programas de limpeza de ruas. Além disso, alguns lugares na Índia estão adotando soluções criativas, como incentivos para reciclagem e iniciativas para reduzir o uso de plásticos descartáveis. É importante lembrar que a Índia é um país em constante evolução e o problema da sujeira não define a nação como um todo. A verdade é que essa sujeira atinge principalmente as regiões mais pobres e gerais do país. E, sem dúvidas, essa imagem ruim é afastada dos grandes centros turísticos, já que o país não pode ter uma imagem ruim para o mundo exterior. Em áreas turísticas, a limpeza geralmente é uma prioridade devido ao papel significativo do turismo na economia indiana. Kochi é um dos exemplos mais claros que você consegue encontrar urbanização, custo de vida barato, organização e limpeza, mesmo em meio a um país tão problemático. Kerala é considerado o estado mais limpo da Índia, com os menores níveis de corrupção, mortalidade infantil e analfabetismo. Também tem uma proporção maior de mulheres do que homens em sua população, com mais participação feminina nas universidades e mercado de trabalho. Uma curiosidade interessante é que essa região foi descoberta pelos portugueses também em meados de 1500, e foi lá que Vasco da Gama morreu. O estado também teve a visita de Pedro Álvares Cabral, e devido à influência portuguesa, é o único local da China onde a carne de vaca é consumida, o que não é aceito pelo resto do país, já que o animal seria sagrado para a sua cultura. Poderíamos até dizer que Kochi seria uma espécie de comunidade indo-portuguesa, bem mais tranquila, organizada e limpa do que todo o resto do país. Como você acha que deveria ser resolvido o problema da Índia? Na sua opinião, qual o problema real da Índia? Seria político, econômico ou cultural? Deixe sua opinião aqui nos comentários.
Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.